Tô cansado dessa pergunta, mas vamos lá. Eu já encontrei diversas pessoas que fazem essa pergunta: onde está a verdadeira religião? Mas se o cristianismo é a verdadeira religião, por que tem tantas igrejas? Então, nesse vídeo de hoje, vamos tratar desse assunto aí. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus não fundou nenhuma religião. Tem gente que considera que Jesus é o fundador do cristianismo. Mas Jesus não institui uma maneira organizada em que todas as pessoas tinham que seguir determinadas regrinhas e tal. Alguém poderia até dizer que Jesus, sim, instituiu a Santa Ceia naquele momento em que ele estava para ser crucificado, mas note bem que ele chama somente os 12 apóstolos, ele não convoca todo mundo para participar de um ritual ou coisas do tipo. Jesus não estava interessado em criar um sistema religioso. E é por isso que muita gente considera, dentro da área da filosofia ou da própria teologia, que o fundador do cristianismo é o apóstolo Paulo. E esse argumento se dá porque é ele quem tem a preocupação de ficar instituindo funções de governo de pessoas sobre pessoas, uma vez que Jesus diz que nós somos todos irmãos, então não devemos ficar considerando uns aos outros como líderes ou guias uns dos outros. Isso você pode encontrar, por exemplo, no texto de Mateus capítulo 23. Mas aí que fica a questão: se a gente hoje encontrasse Jesus e pudéssemos fazer a ele uma pergunta: Jesus, qual é a verdadeira religião? Onde está a verdadeira religião? Pode até ser que você discorde de mim, mas eu acho muito interessante esse texto em que Jesus responde uma mulher que faz uma pergunta muito parecida: onde a gente deveria adorar a Deus? Então ela diz assim: por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Ou seja, por que Jerusalém é o lugar da verdadeira religião? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram. E sobre essa resposta, onde está a verdadeira religião, Jesus poderia ter respondido de maneira muito parecida como ele faz para os fariseus, que o reino de Deus não está aqui nem ali, mas na verdade está dentro de nós. Mas olha como é bem parecida a maneira como ele responde aqui para essa mulher, quando ele diz assim: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, como você deve ter percebido, Jesus não responderia que a verdadeira religião é o cristianismo, ou que a verdadeira religião futuramente será o catolicismo daqui a 3 séculos. Ele também não diz que a verdadeira religião aconteceria muitos séculos depois com o protestantismo, e nem disse que a verdadeira religião é a religião do livro. E quando eu estou me referindo à religião do livro, isso não se refere somente aos bibliólatras, as pessoas que consideram que tudo está escrito na Bíblia e que devemos segui-la como um manual de vida. E existe muito cristão, entre aspas, por aí, que afirma esse tipo de coisa, né? Porque aprendeu isso na escola dominical, no catecismo, sei lá onde os caras aprenderam isso aí, mas isso não faz sentido, né? Jesus, você vê que ele não aponta para um livro, né? Certa vez ele inclusive disse que algumas pessoas procuram nas escrituras a vida eterna, mas na verdade não vão até ele para terem vida. Então isso significa que a vida eterna não se encontra por intermédio de um livro. Então, por quê? Porque na verdade Jesus é o caminho para chegarmos até a vida eterna e não um livro. E as religiões do livro não se tratam simplesmente do cristianismo, seja ele católico ou protestante, mas o islamismo também é uma religião do livro, e também o próprio judaísmo, que é de onde teve origem o catolicismo e o protestantismo, ou a gente pode dizer simplesmente o cristianismo. E eu sei que você pode estar pensando assim: mas então você está criticando as religiões? Não, não estou criticando as religiões, mas é quase isso. E uma maneira de explicar melhor isso é que as religiões, infelizmente, estão muito preocupadas com uma conduta exterior, com uma imposição de uma moral em que as pessoas têm que frequentar espaços físicos, elas têm que seguir
algumas regras de conduta sobre o momento que ela pode falar, não pode falar, se tem que levantar, se tem que sentar, o que ela pode ler, o que é proibido que ela leia, que lugares que ela pode visitar, qual é a frequência que ela tem que comparecer aos encontros. E você vê que todos esses tipos de coisas não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Se o reino de Deus ele está dentro de nós e aqueles verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade, então na verdade a gente tem que ser um adorador onde a gente estiver. Não importa se a gente está no templo, na escola, em casa, gravando aqui um vídeo, se está assistindo um vídeo, aí sei lá onde você está, em todos os lugares devemos ser o lugar de adoração. Então a gente não vai para um lugar de adoração, nós somos o lugar de adoração que o Pai procura. E eu sei que você pode estar argumentando aí que eu também fiz uso de um texto para justificar aquilo que eu estou apresentando nesse vídeo, então também estou fundamentado na religião de um livro. Mas a verdade é que não, porque independentemente disso estar escrito ou não, nós vamos seguir a vontade do Pai, que é Espírito, e nós também somos Espírito. Então, na verdade, se todos os livros desaparecessem ou todas as nossas memórias físicas fossem apagadas, ainda assim poderíamos ser guiados espiritualmente para as coisas que Deus tem para nós, se nós tivermos uma vida espiritual. Então, isso independe do que está escrito ali, aqui, e de regras morais que as pessoas vão tentar impor para a gente de fora para dentro. Eu fiz uso desse texto porque muito provavelmente as pessoas que consomem conteúdo nesse canal ainda são pessoas que costumam estar um pouco presas com as coisas que estão escritas. E se elas de fato seguissem aquilo que Jesus disse, aquilo que estava escrito, elas não estariam tão apegadas num livro assim, a ponto que, por exemplo, nesse vídeo de hoje, com certeza vai ter alguém que vai questionar aquilo que eu estou dizendo aqui, porque dizem assim: ah, tá vendo? Viu que ele falou que ele não confessa a Bíblia. É claro que eu não confesso a Bíblia, porque eu escolhi quem deve ser o meu Senhor, quem é o meu Deus, em quem eu creio. Isso é uma fé pessoal, isso é uma questão de espiritualidade, não tem nada a ver com uma conduta coletiva que alguém impôs sobre mim. Na verdade, estou cagando porque os líderes religiosos pensam sobre mim ou as pessoas que supostamente querem me seguir. A questão é que a gente, nesse vídeo de hoje, a gente está discutindo o que Jesus supostamente diria a respeito da verdadeira religião, e certamente ele não apontaria para uma religião chamada de cristianismo. E eu sei que quando a gente costuma falar sobre espiritualidade acima ou à frente da religião, algumas pessoas costumam afirmar que então eu estou adotando uma postura sincretista em que estamos juntando um monte de visões diferentes para formar uma visão única a respeito do que deveria ser a religião universal. Não, meu irmão, acho que você não entendeu. A ideia não é que haja uma religião verdadeira e nem que haja uma religião universal. A proposta é que cada um, no seu interior, individualmente na sua consciência, busque fazer o que é correto, que ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. E para isso a gente não precisa estar preso a algum tipo de plaquinha religiosa que se coloca dentro de um salão, que as pessoas chamam de igreja, mas na verdade é uma sinagoga. A gente não precisa estar preso a alguma cartilha, uma sequência de livros que alguém disse para a gente que esses são os corretos, enquanto que os outros estão errados porque eles pegam outra sequência de livros. E enfim, a questão é que a gente tem que ser seres espirituais com a nossa consciência limpa diante de Deus, fazendo aquilo que entendemos que Ele tem para nós. E uma coisa interessante é que alguns filósofos dizem que de fato Paulo fundou o cristianismo, mas mesmo Paulo, note bem, ele não era adepto à religião de um livro. Ele mesmo escreve as cartas dele como recomendações para igrejas específicas. Ele nunca escreveu uma carta universal que deveria ser lida por todas as igrejas. Estou errado, meu irmão? E é Paulo, inclusive, que sugere que as pessoas que são adeptas à religião de um livro, da letra escrita, então estão vivendo pela lei e não pelo Espírito. Porque se as palavras de Deus estão gravadas no nosso coração, então não vivemos mais segundo as tábuas da lei que são escritas com palavras, caracteres físicos, mas sim devemos viver com aquilo que Deus escreveu nos nossos corações, ou seja, no nosso espírito. Então, se a gente for analisar bem, essa religião que as pessoas consideram hoje
como cristianismo, que é a religião de um livro chamado Bíblia, na verdade, não se enquadram nem no cristianismo que Paulo fundou. Na verdade, é uma distorção completa de absolutamente de tudo que Jesus ensinou. Agora, se você achou essa frase muito forte, se sente meio perdido porque você ainda precisa de textos para ler e para seguir, fique à vontade. Não estou recomendando você que deixe de estudar, de analisar os textos, mas considere também outros textos. Considere aquilo que Deus está dizendo para você hoje, que pode ser mais importante do que simplesmente ficar memorizando um monte de palavras para impressionar as pessoas pelos púlpitos afora, com a justificativa de que a gente, na verdade, está pregando a palavra, porque o que se tem feito por aí é a formação de prosélitos, e não de discípulos de Jesus, que esse sim foi, na verdade, o envio que Jesus deu aos discípulos, como está narrado ao final dos evangelhos. E se para você não ficou claro a resposta da pergunta onde está a verdadeira religião, entenda que é muito simples. Está dentro de você, está dentro de mim, está entre nós. E se você gostou de palavras como essa e gostaria de ouvir mais a respeito daquilo que Jesus nos ensinou, então dá uma olhadinha aqui nessa playlist e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!